Bom dia, pessoal. Então, nós estamos aqui para gravar essa aula. O objetivo nosso é dar uma revisão para o aluno do segundo ano sobre o conteúdo do nosso material revisional que eu disponibilizei na apostila de vocês e também no SOS Cartuchos. Ele é um conteúdo muito importante porque aborda o princípio da física do primeiro ano e também é a base de qualquer vestibular tradicional e também, logicamente, né, do Enem. Então, eu coloquei aqui de início nossos dois conteúdos, lembrando que o nosso revisional tem movimento uniforme, velocidade e movimento uniformemente variável, tá? Então a gente vai dar uma pincelada aqui no que seria movimento uniforme, velocidade, movimento uniformemente variado e os gráficos para vocês calcular as equações e funções horárias, ok? Então vamos lá. Velocidade média, nós já sabemos aqui pelo próprio nome que é uma média. Então não é uma velocidade nem exata, né? E nem uma velocidade que vai variando demais. Então ela é uma média. Então quando eu executo determinada trajetória, então a tendência do meu veículo é desenvolver uma velocidade que vai variando. Como essa velocidade vai variando, dá para saber, dá para tirar uma média dela. Então como que eu faço para calcular a velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que esse ΔS é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então eu vou pegar aqui o espaço que o móvel percorreu. Um exemplo, eu vou pegar uma partícula aqui que percorre 100 metros, um espaço de 100 metros, gastando um tempo de 20 segundos. Logo, a minha velocidade média será o espaço pelo tempo. Então, 100 dividido por 20, que eu vou encontrar uma velocidade média de 5 metros por segundo. No sistema internacional de medida, a velocidade é dada em metros por segundo. Então, peguei 100 e dividi por 20. Bem tranquilo, várias questões estão falando sobre isso. A minha velocidade no sistema internacional é metro por segundo, porém ela pode ser dada em quilômetro por hora. Aí, quando eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundos, eu vou pegar o valor e vou dividir por 3,6. Quando eu quero fazer o processo inverso, eu quero transformar metros por segundo em quilômetro por hora, eu vou pegar o valor e vou multiplicar por 3,6. Um exemplo, eu pego aquela velocidade lá, ó, e quero transformar ela em quilômetro por hora, ou seja, 5 metros por segundo em quilômetros por hora. Tranquilo, né? Vou pegar o 5 aqui e vou multiplicar por 3,6. Então, super tranquilo, vou colocar ele aqui mais aqui ordenado para ficar tranquilo. Multiplica normal, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Você olha aqui, ó, eu tinha uma casa depois da vírgula, então ficou isso, ó. 5 metros por segundo em quilômetro por hora vai ser igual a uma velocidade de 18 quilômetros por hora. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 hora o móvel vai percorrer 18 quilômetros. Aqui, a cada 1 segundo ele vai percorrer o quê? 5 metros. Isso é velocidade média. Então a velocidade média ela é uma média, não é exata. Segunda coisa aqui. Antes de entrar no movimento uniforme, nós vamos ver sobre a aceleração. Eu acho que dá para a gente colocar... Vamos apagar isso daqui e aí vamos colocar a aceleração, tá bom? Então, a aceleração... Então, nós vimos que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Agora, a minha aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Preste bem atenção que não é velocidade dividido pelo tempo. É variação da velocidade. Para ter aceleração tem que ter variação da velocidade. Então tá aqui, ó. Aceleração é igual velocidade dividido pelo tempo. Um exemplo aqui, ó. O móvel parte daqui desse ponto A. Vamos supor que ele estava em movimento aqui, ó, e chegou nesse ponto A com a velocidade de 5 metros por segundo. Aí ele passou por esse ponto B, a velocidade dele foi aumentando, com a velocidade de 10 metros por segundo. E desse intervalo aqui, ó, ele gastou 2 segundos.
Então, quanto que é a aceleração? A aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, vai ser 10 menos 5 dividido por 2. 10 menos 5 vai dar 5. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo ele teve uma variação de velocidade de 2,5 metros por segundo. Isso é aceleração. Então, nós vamos deixar aqui o nosso formulário, eu vou apagar aqui, e nós vamos começar a colocar os nossos formulários de questão. Para calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT, tá aqui. Para calcular a aceleração, ΔV sobre ΔT. Se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero fazer o processo inverso, metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Está aí, tranquilo. Isso é sobre aceleração. Agora, nós vamos considerar que essa velocidade não vai variar, ela não vai ser média, ela vai ser constante. Nós vamos falar que ela vai ser uniforme. Aí nós vamos entrar no movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, olha, até a sigla é essa, MRU. Meu M tá meio feio aqui, mas tá aí. Movimento retilíneo uniforme, quer dizer que é um movimento que é realizado em uma trajetória reta. A trajetória tem que ser reta e a sua velocidade não vai mudar. Então aqui, ó, é importantíssimo para a hora do conceito isso. A minha velocidade, ela é constante. Constante, ou seja, ela não muda. Se é 10, vai ser 10. Se é 20, vai ser 20. Se a minha velocidade é constante, olha só para a hora da prova, e eu vou cobrar isso. A aceleração ela é igual a 0, beleza? Então, movimento movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, não muda, e a aceleração é 0. Qual que é a equação? A equação é essa, ó, formulazinha do sorvete que nós já vimos. Olha só que beleza. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isto é a função horária. Por que função horária? Porque veja bem aqui, ó. Se eu saio daqui da posição 10, então a minha posição inicial é 10. Vamos supor que a minha velocidade sempre vai ser 20 metros por segundo. Beleza? Depois de 2 segundos, a minha posição, vamos supor que vai ser 30. Depois de mais 3 segundos, a minha posição vai ser 40. Depois de mais 5 segundos, a minha posição vai ser tanto lá. Estou falando isso proporcionalmente. Então eu vou percebendo o quê? Que a minha posição ela vai mudando conforme o tempo. Por isso que nós chamamos de função horária. Para ficar fácil de decorar, sorvete. Agora, o que é importante a gente entender aqui, ó, para a gente encerrar esse momento? Que toda vez que a minha velocidade for positiva, olha o formulário aqui, ó, anotações importantes. Velocidade positiva quer dizer maior que 0. O meu movimento é um movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? Quer dizer que o corpo está se movimentando no sentido da trajetória. E toda vez que essa velocidade for negativa, ou seja, quando o B for menor que 0, o meu movimento é um movimento retrógrado. Isso quer dizer que o corpo está se movimentando no sentido oposto ao da trajetória. Isso é importantíssimo, mais na frente vocês vão ver o porquê. E o gráfico? O gráfico do movimento uniforme é o seguinte: se for velocidade em função do tempo, aqui é o eixo da velocidade, aqui é o eixo do tempo. Ó, velocidade em função do tempo. O eixo da velocidade e o eixo do tempo. Como no meu movimento uniforme a minha velocidade é constante, a velocidade vai ser sempre assim, ó, essa retinha, beleza? Então, ó, aqui em cima é positivo, então meu movimento aqui eu já sei que meu movimento é um movimento progressivo, olha lá.
velocidade positiva e o movimento progressivo. Se fosse aqui embaixo, como aqui para baixo é negativo, se a minha velocidade fosse aqui embaixo, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Então meu movimento seria movimento retrógrado, ok? Segundo eixo aqui, ó, segundo gráfico é o gráfico da posição em função do tempo. Eu vou até usar ele aqui, vamos fazer um só, para aproveitar o espaço, ó. Vamos supor que o móvel parte aqui é a posição inicial. À medida que ele vai mudando do tempo, vai mudando a posição. Então, olha só, que tipo de movimento é esse? É um movimento progressivo. Por que eu sei que é progressivo? Olha a reta, ó, tá aumentando a posição e tá indo no sentido. Se fosse assim, ó, isso aqui eu vou chamar de A e esse aqui eu vou chamar de B. Se fosse assim, esse movimento aqui seria um movimento retrógrado ou regressivo, porque, ó, posição para cima e ele aqui para baixo. O que a gente tem que saber aqui, quando eu calculo a área aqui dessa figura, porque aqui tem uma figura. Quando eu calcular a área dessa figura, eu acho o espaço. Quando eu calculo a área dessa figura, eu acho a minha velocidade. Isso é um movimento uniformemente variado, ok? Agora, para encerrar o movimento uniformemente variado, tem uma situação que no exercício de vocês eu coloquei que vale a pena observar. Olha só aqui, ó. Então nós temos aqui uma trajetória aqui, ó. Nós temos um corpo A e está indo para lá. E nós vamos supor que a velocidade do corpo A seja 2 metros por segundo. Aí nós temos aqui um corpo B que está indo no sentido contrário, com 3 metros por segundo. E eles estão distantes um do outro 100 metros. Tá? No revisional, no exercício de vocês. Eu tenho um corpo A indo para lá e um corpo B vindo. Olha só. Esse está com velocidade 2 e esse com 3. E eles estão distantes 100 metros um do outro. Então, qual que é a primeira pergunta? Qual que é o tempo? Eles saem no mesmo instante. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Então eles estão indo, ó, depois de quanto tempo, quando eles iniciam o movimento, eles vão se encontrar? Todas as vezes, daqui é um macete na física, todas as vezes para resolver questões desse jeito, que envolve 2 corpos, nós vamos fazer isso. Vamos iniciar a resolução colocando isso, ó, SA é igual a SB. Opa, SB. Sempre vai ser isso, SA é igual a SB. Deu 2 corpos, 2 corpos se movimentam, eu tenho um corpo A e um corpo B, você inicia resolvendo assim, ó, SA é igual a SB. O que é SA? Vou jogar na fórmulazinha do sorvete, posição inicial mais VA, eu vou colocar VA para determinar que é a velocidade de A, vezes o tempo, fórmulazinha do sorvete. Vou até colocar ela aqui que eu não coloquei no formulário, ó. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Aqui dá aqui, ó, olha lá, isso. Então, ó, posição final de A, inicial de A mais velocidade de A vezes o tempo. A mesma coisa para o B, ó. Posição final de B é igual a posição inicial de B mais velocidade de B vezes o tempo. Olha, em alguns casos, eu já estou dando um caso mais complexo. Nos exercícios de vocês vai estar assim, ó, um móvel A, movimento obedecendo a função. O móvel B, se movimento obedecendo a função. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. SA é igual, tem que encontrar o SA. Quem que é o SA? Ó, se o móvel A saiu daqui para lá, se daqui para lá tem 100 km, 100 metros, então, se aqui tem 100, aqui começou em quê? 0. Mas, quanto que é a velocidade de A? 2 vezes o meu tempo, que eu não tenho, é o que eu quero, é o tempo. SA é igual, não há necessidade disso, vou deixar aqui o 2T, pronto. Agora eu vou achar o SB. SB é igual, olha só, se daqui até aqui tem 100 e se aqui é 0, então quem está vindo de cá está na posição 100. Agora olha só, o movimento dele é progressivo ou retrógrado do móvel B? O movimento do móvel B é retrógrado, porque está se movimentando ao sentido da trajetória oposto. Então aqui tem que ser o quê? Menos. Lembra que velocidade negativa não quer dizer que está parando, só quer dizer que está se movimentando no sentido oposto. Menos 3T. Não tem como resolver isso nem isso. Agora eu venho aqui, ó.
Quem que é SA? 2T. É igual, quem que é SB? 100 menos 3T. Agora aqui é uma equação lá do nono ano. Vou mandar o 3T para cá, ele vem com sinal positivo e deixa o 100 lá, ó. Então veja bem aqui, ó. 5T é igual a 100T. 5T é igual a 100, só 100, né? Não 100T, perdão. Então T é igual a 100 dividido por 5. T é igual a 20 segundos. Olha lá que beleza. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Depois de 20 segundos. Ó. Agora, veja bem aqui. Isso é a letra A. E se ele pedisse assim, ó. Vou deixar isso aqui, vou apagar de cá. Tá? Depois nós colocamos o formulário novamente para vocês. Agora, veja bem aqui, ó. Se ele pedisse assim uma letra B. Em que posição eles vão se encontrar? Qual que é a posição de encontro? Vocês vão de concordar comigo que como o móvel A tem uma velocidade menor, o móvel, se os dois tivessem a mesma velocidade, eles iam encontrar aqui no 50, no meio. Mas como esse tem uma velocidade maior, então ele vai encontrar aqui antes do 50, de cá para lá. Ele vai encontrar mais próximo de A do que de B, porque a velocidade dele é maior. Aí para me saber qual que é a posição, é só eu pegar aqui, ó. SA é igual a 2T. SA é igual a 2 vezes. Quanto que é o tempo que eu achei? 20. Então, se você multiplicar, vai dar 40 metros. Ah, mas eu quero saber se tem certeza. Sim, SA não é igual a SB? Se SA é 40, quanto que tem que dar SB? 40. Então vamos pegar, só para tirar a prova. Na hora da prova lá, não precisa fazer isso. Na hora da prova, não precisa tirar a prova. Tá? Vai ficar 100 menos 3T. SA é igual a 100 menos 3 vezes o meu tempo, que é quanto? 20. Então, SA é igual a 100 menos 3 vezes 20, 60. SA é igual a 40 metros. Ó, então, uma posição... Oh, eu coloquei tudo como se fosse SA, tá? Então, é SB. Aí, vocês podem observar que mesma coisa. Isso é o mais comum em vestibulares, viu? Tem que prestar atenção nos exercícios de vocês, tem tudo isso. Isso nós fechamos a parte de movimento retilíneo uniforme. Em alguns exercícios, ele pode falar assim, ó, um móvel A se movimenta com a seguinte função horária, 10 mais 2T. E o móvel B se movimenta com a seguinte função horária, 20 menos 3T. Determine o instante do encontro. Aí tem dois corpos. Aí você vai, SA é igual a SB. Quem que é SA? Aqui está mais fácil. 10 mais 2T. Quem que é SB? 20 menos 3T. Aí você manda para cá, 2T mais 3T é igual a 20 menos 10. Lembra quando muda de membro, muda de sinal. Então vai ficar 5T é igual a 10, logo T é igual a 2 segundos. Isso é um instante. Aí eu quero saber a posição de encontro. Pego 2 e substitui. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 14. Coloco 2 aqui, 3 vezes 2, 6. 20 menos 6, 14. Dá a mesma coisa, tá bom? Então isso daí é movimento uniforme, ok? Movimento uniformemente variado. Nós vimos que o movimento retilíneo uniforme é um movimento, ó. Movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade CTE constante, aceleração é igual a 0. Agora no movimento uniformemente variado, a minha velocidade vai variar. Mas ela não vai variar de forma aleatória, ela varia uniformemente, por isso que o nome é movimento uniformemente variado. Veja bem, vamos supor que eu tenho um móvel que desenvolve isso daqui, ó. Veja bem aqui como que é o que nós iremos fazer aqui. Eu vou colocar uma tabelinha bem pequena, eu acho que dá para entender. Por exemplo, quando o tempo for 0, a velocidade vai ser 2. Quando o tempo for 2, a velocidade vai ser 4. Quando o tempo for 4, a velocidade vai ser 6.
Quando o tempo for 6, a velocidade vai ser 8. Então, o que eu percebi? Que o meu móvel foi tendo variações iguais de tempo e também variações iguais de velocidade. A velocidade variou, então não é um movimento retilíneo uniforme. Mas ela não variou de forma desorganizada. Ele variou de forma organizada. Foi variando de quanto? De 2 em 2. Ó, foi para 4, 6 e 8. Então isso é um movimento uniformemente variado. Há variações iguais de velocidade em intervalos de tempos iguais. Nós temos 3 funções horárias. No movimento uniforme eu só tinha esta função horária, que é a formulazinha do sorvete. Agora aqui eu vou ter 3 funções horárias. Primeiro, vou até colocar aqui de vermelho. Ó, vou chamar aqui de função horária da velocidade. Opa, vou apagar aqui. Velocidade. Ou seja, velocidade em função do tempo. Então, qual que é a função horária da velocidade? Olha a formulazinha. V é igual a V bolinha mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Quer dizer o que? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Por que mais ou menos? Porque o carro pode estar acelerando ou ele pode estar freando, diminuindo a velocidade. Então, se o exercício está falando que um carro está diminuindo a velocidade, você coloca menos. Se ele está aumentando a velocidade, você coloca o quê? Mais. Função horária da velocidade. Ó, tranquilo, ó. Vi você atrás do topo. Tranquilo, né? Vi você atrás do topo. Ou vovô, meu vô é velho, mas ainda trabalha. Tranquilo, né? Dá para decorar, né? Agora, simples, olha um exemplo aqui simples. Um móvel parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine sua velocidade depois de 10 segundos. Ele quer a velocidade. Então, ó, velocidade final é igual. Velocidade inicial que é 0, mais, porque ele partiu do repouso, então vai aumentar a velocidade. Aceleração vezes o tempo, que é 10. Então, minha velocidade é igual a 20 metros por segundo. Super tranquilo. Então tá aí a equação horária, a função horária da velocidade. Um detalhe aqui importante é que nesse caso aqui, ó, aqui a minha velocidade é constante. Aqui quem é constante é a minha aceleração. A minha aceleração é, vou colocar aqui, ó, CTE, constante, beleza? E a minha velocidade varia de forma igual, em intervalos de tempos iguais. Segunda função horária. Essa daqui é a função horária do espaço. Ou seja, espaço em função do tempo. Como que eu faço para achar a minha função horária, o meu espaço? Espaço é igual a posição final, posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, preste atenção, mais ou menos, porque ele pode estar acelerando ou retardando, aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, aqui eu tenho a função horária do espaço. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, ele pode estar acelerando ou freando, aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Ó, aqui vi você atrás do totó. E essa daqui, tranquilo, dá para decorar também, né? Eu tenho uma aluna minha aí lá do Mulato. Perguntei para ela assim, o que ela fez no final de semana. Ela falou assim, ó, fiquei sozinha no sofá vendo TV até tarde. Isso que ela fez no sábado. Bom programa, né? Então, essa é a função horária. Um exemplo muito tranquilo. Olha só para vocês verem, tanto que isso daqui é mamão com açúcar. Olha um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o móvel parte do repouso
com aceleração, olha só, o móvel partiu do repouso com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Determine sua velocidade e o seu espaço depois de um tempo de 3 segundos. Olha só que beleza. Ele quer duas coisas, velocidade e espaço. Vamos lá, velocidade, joga aqui, porque ele pediu velocidade, ó. V é igual. Velocidade inicial, 0, porque ele partiu do repouso. Ele está dizendo que ele partiu do repouso. Mais, ó, a minha aceleração, 2. Vezes o meu tempo. Quanto que é meu tempo? 3. Então, velocidade é igual a, corta isso, 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Olha só que beleza. Então eu já encontrei a minha velocidade. E agora o espaço? O espaço tranquilo, ó. Dá tempo para vocês copiar, copiou. Agora veja bem, eu quero o meu espaço, ó. Espaço é igual. Vou colocar ela de novo aqui, porque ela é muito tranquila. Ela assusta por causa do tamanho, mas ela é tranquila, ó. Posição final é igual. Posição inicial 0, partiu do repouso, estamos considerando que é 0. Mais velocidade inicial, se partiu do repouso, é 0. Vezes meu tempo, eu disse que é 3 segundos. Mais minha aceleração, 2. O meu tempo, 3 ao quadrado dividido por 2. Olha lá, tranquilo. Posso tirar isso? 0 vezes isso, tiro isso. 2 em cima, 2 embaixo, posso dividir. 3 ao quadrado, 9, ó. Mamão com açúcar, tá aí. Função horária das posições. Pronto, isso é função horária da posição. Agora veja bem aqui, meus amores, para a gente encerrar isso daqui, ó. Velocidade em função do tempo, espaço em função do tempo. Só que, e se eu não tiver o tempo? Porque nos dois, o que manda é o tempo. E se eu precisar de encontrar a velocidade, ou se eu precisar de encontrar o espaço e não tiver o tempo, aí nós vamos entrar na equação do nosso amiguinho chamado Evangelista Torricelli, que é a equação de Torricelli, discípulo de Galileu, o cara aqui, ó, Torricelli, 2L, tá aí. O que vai dizer a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Pronto. 2 vezes a velocidade ao quadrado é igual V inicial ao quadrado mais ou menos 2A delta S. Então veja bem, quando é que eu vou usar essa daqui? Quando ele me pedir a velocidade e me der o tempo. Quando é que eu vou usar essa daqui? Quando ele me pedir o espaço e me der o tempo. Quando é que eu vou usar ela? Quando ele me pedir velocidade ou espaço e não me der o tempo. Exemplo. Um móvel parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Com aceleração escalar, de, vamos colocar aqui, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Olha só. Determine sua velocidade após percorrer 5 metros. Então ele percorreu 5 metros. Aí eu jogo na fórmula, velocidade ao quadrado é igual. Quanto é a minha velocidade inicial? 0. Mais velocidade 2 vezes 2,5, que é a minha aceleração, vezes 5. Olha lá. Então isso daqui dá 0, porque 0 ao quadrado é 0. Vou até tirar ele daqui. 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 5, 25. Olha lá. Agora veja bem aqui, ó. Opa, 25 só, tá? Eu quero só o V, e aí tá V ao quadrado, então não pode. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar isso daqui, ó. Olha lá. V ao quadrado é igual a 25. Eu quero só o V. Então, tá na forma de potência, vai para lá na forma de raiz. Raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. Tá aí a equação. Então nós vimos velocidade média, vimos aceleração, movimento uniforme, o gráfico e equação de Torricelli, junto com as duas funções horárias do movimento uniformemente variado. Lembrando que movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, a velocidade varia
de forma igual em intervalo de tempos iguais. Movimento uniforme, a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, vamos colocar o que nós vimos aqui, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Para calcular a aceleração, ΔV, variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu pego o valor e divido por 3,6. Se for de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, ok? Movimento uniforme, formulazinha do sorvete, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso daqui é o MRU. Movimento uniformemente variado, vi você atrás de totó, mais ou menos, tá? Isso, velocidade em função do tempo. Sozinha, da minha amiga lá do segundo ano no lado, sozinha no sofá, vendo TV até tarde. Isso daqui é dar espaço em função do tempo. E V ao quadrado é igual V inicial ao quadrado mais ou menos 2A ΔS, tá bom? Tá aqui bem tranquilo, lembrando que velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Aceleração positiva, movimento acelerado, ó, acelerou. Aceleração negativa, movimento retardado. Tá aí, pessoal, todas as equações, tá? Eu postei o revisional para os segundos anos com velocidade, com movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variável. Dei os gráficos do movimento uniforme. Então, assim, isso dá para você ter um norte na resolução do exercício, tá bom? No mais, boa resolução, até na próxima aula nossa, e espero que isso tenha ajudado vocês, ok? Poste os comentários também na plataforma, o que vocês acham. De repente, nós podemos gravar as aulas nossas revisionais e postar na plataforma, mas eu quero esperar um feedback de vocês, tá bom? Até mais, beijão, sabor de chocolate.